queridos, aqui é a professora Letícia Castro, da Loja do Concurseiro, professora de Direitos Humanos daqui, e hoje a gente vai para mais um vídeo do projeto 120 em 30, questões de todas as disciplinas do concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí. E hoje eu trouxe, pessoal, uma dica para falar sobre a Carta das Nações Unidas. Eu sei que é um documento um pouco mais complicado para a gente estudar, porque ele é muito extenso, são mais de 100 artigos, não vem trazendo nenhum direito humano, como a gente é acostumado a estudar, não vem falando do direito à vida, do direito à liberdade, mas aqui vem falando da estrutura da Organização das Nações Unidas, que nós conhecemos como a ONU. Aqui nós vamos conhecer propósitos e princípios, vamos conhecer todos os órgãos das Nações Unidas, temos a Assembleia Geral, temos o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, temos a Corte Internacional de Justiça, temos o Secretariado, temos o Conselho de Tutela, enfim. Tudo isso a gente vai estudando na Carta das Nações. Hoje a gente vai falar sobre princípios e propósitos, porque quando cai a carta, normalmente as bancas elas ficam mais ali nos 2 primeiros artigos que falam sobre isso, porque é um documento extenso. Então hoje a gente vai falar sobre isso, para diferenciar aqui um pouco sobre eles. Mas antes, o aspecto geral da Carta das Nações. Sabemos que foi elaborada após a Segunda Guerra Mundial em 1945. Ela foi assinada em São Francisco, nos Estados Unidos, tanto é que ela é conhecida como Carta de São Francisco. Foi assinada em 26 de junho de 1945 e entrou em vigor no dia 24 de outubro do mesmo ano. Possui 111 artigos divididos em 19 capítulos, os quais estabelecem, sobretudo, a estrutura organizacional e funcional da ONU. E aí, pessoal, eu trouxe aqui o artigo 1º e o artigo 2º. O artigo 1º fala sobre propósitos, o artigo 2º, princípios. Propósitos é o fim que uma organização, que uma empresa quer chegar. Princípios são os meios em que ele vai transcorrer para chegar até esse objetivo. E quais são os objetivos da ONU? Os propósitos das Nações Unidas são, primeiro, manter a paz e a segurança internacionais. E para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar por meios pacíficos de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. É claro que esse é logo o primeiro propósito, da ONU, por conta do contexto em que ela foi criada. Ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, pessoal. Ela veio com o intuito maior de manter a paz e segurança internacional logo após o advento de 2 grandes guerras. Então, nada mais razoável do que esse ser um dos propósitos da ONU. 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações. Você vê que um propósito vai interligando com o outro. Só é possível você ter paz internacional se os estados tiverem uma relação amistosa uns com os outros, ou pelo menos uma relação de tolerância, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Terceiro propósito, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Por mais que ele não traga um rol de direitos humanos, ele vem também para proteger esses direitos, para promover e estimular o respeito e a promoção a esses direitos. Quarto propósito
ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Portanto, pessoal, esses são os 4 propósitos das Nações Unidas: manter a paz e a segurança internacional, desenvolver relações amistosas entre as nações, estimular uma cooperação internacional e promover e estimular o respeito aos direitos humanos, ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Esses são os propósitos, são os fins, são os objetivos a serem alcançados. E como esses objetivos serão alcançados? Por meio desses princípios, elencados no artigo 2º. A organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1º, agirão de acordo com os seguintes princípios. Princípio da igualdade. A organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Princípio da boa-fé. Todos os membros, a fim de assegurarem para todos em geral os direitos e vantagens resultantes de sua qualidade de membros, deverão cumprir de boa-fé as obrigações por eles assumidas de acordo com a presente Carta. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçados a paz, a segurança e a justiça internacionais. Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Princípio da assistência. Todos os membros darão às nações toda a assistência em qualquer ação a que elas recorrerem de acordo com a presente Carta e se absterão de dar auxílio a qual Estado contra o qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo. E olha só, a organização fará com que os Estados que não são membros das Nações Unidas ajam de acordo com esses princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais. Então, mesmo Estados que não são membros, e são poucos, das Nações Unidas, terão que agir em conformidade com esses princípios. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução nos termos da presente Carta. Este princípio não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do capítulo 7. E esse princípio aqui, ele não vai impedir que a ONU haja em casos de violação de direitos humanos. E esses são os princípios. Princípio da igualdade, da boa-fé, princípio da paz, segurança e justiça internacional, princípio da assistência, princípio da concordância implícita e princípio da não intervenção interna. A ONU não vai intervir em assuntos internos dos Estados, exceto quando haver violação de direitos humanos. Tudo bem? E aí, como é que isso pode ser cobrado na prova? Como eu falei para você, é difícil ser cobrado a Carta das Nações Unidas. Quando é cobrado, quando ela cai, normalmente as bancas se restringem aos princípios e aos propósitos da ONU. É claro que pode ser cobrado outros tópicos também, como os conselhos, como os órgãos da ONU. Mas hoje a gente vai se abster aqui a esses propósitos e princípios. Então, como isso pode ser cobrado na prova? Essa aqui é a melhor forma que pode ser cobrada. Ele trazer vários propósitos e pedir um princípio. É um princípio contido na Carta das Nações Unidas. A paz e a segurança internacionais é princípio? A paz e a segurança é um propósito. É logo o primeiro, manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente
medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. Ele quer um princípio e não um propósito. B. A igualdade de todos os seus membros. A igualdade é um propósito ou é um princípio? Pessoal, aqui é um princípio, tá? Aqui a seta era para estar aqui na letra B, tá? Então, desconsiderem aqui, mas é letra B. Há o princípio da igualdade, artigo 2º, a organização e seus membros para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1º agirão de acordo com os seguintes princípios. E aí logo de cara ele traz: a organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Então, letra B, a nossa questão. A C fala relações amistosas entre as nações é um propósito. Desenvolver relações amistosas entre as nações baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Propósito. E letra D, cooperação internacional para resolver problemas internacionais de caráter social também é um propósito. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Então, essa é uma forma que pode cair acerca dos princípios e propósitos. Ele pode pedir, é um propósito da ONU. E aí ele traz A, B, C e D, vários princípios, e a letra E é um propósito. Então, aqui, infelizmente, a gente vai ter que, às vezes, memorizar, tá? Então, é o único momento em que a gente pede memorização, é o artigo 1º e o artigo 2º, porque, de fato, ele é muito possível de cair na sua prova. Segunda questão. Com relação à estrutura, ao funcionamento e aos princípios da ONU estabelecidos na Carta das Nações Unidas, assinale a opção correta. Letra A. Os membros da ONU, em regra, podem utilizar força militar para a resolução dos conflitos internacionais. Pessoal, em regra, é a regra utilizar força militar? Não. Olha só, princípio. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais. A regra não é utilizar a força militar. É errado. Letra B. Não há dever de solidariedade entre os membros da ONU? Há sim o dever. É um princípio, inclusive. Todos os membros darão às nações toda a assistência em qualquer ação a que elas recorrerem, de acordo com a presente carta, e se absterão de dar auxílio a qualquer Estado contra o qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo. Letra C. O princípio da não intervenção não prejudica a aplicação de medidas coercitivas nos casos previstos na Carta. Aqui, sim. Aqui é um propósito. 2.7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução nos termos da presente Carta. Este princípio, porém, não prejudicará a sua aplicação das medidas coercitivas constantes no capítulo 7. Então, letra C, a nossa questão. Letra D, os Estados que não são membros da ONU não têm obrigações na promoção da paz e da segurança internacionais. Tem sim. Artigo 2.6. A organização fará com que os Estados que não são membros das Nações Unidas ajam de acordo com esses princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais.
É tudo em prol da paz e da segurança internacional. E letra E, a ONU é embasada no princípio da igualdade orçamentária dos seus membros, de modo que todos devem custeá-la na mesma proporção. Aqui não fala no princípio da igualdade orçamentária, é princípio da igualdade. Ponto. Olha só. A organização e seus membros para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1º agirão de acordo com os seguintes princípios. A organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Nada fala de igualdade orçamentária. Então, errado. Terceira questão. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e as condições sob quais a justiça e o respeito ao decorrente e de tratada e de outras fontes do direito internacional para crianças, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. E para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos, unir nossas condições para manter a paz e segurança internacionais. Trecho da Carta das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas foi criada oficialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, por meio do documento de fundação conhecido como Carta das Nações Unidas. Nesse documento, a ONU prevê suas metas e missões, bem como as expectativas e propósitos da organização para com os povos e governos. Essa instituição, letra A, caracteriza-se por ser um fórum internacional que articula políticas públicas entre os países mais ricos do mundo. Errado. Busca estimular a cooperação monetária global, proteger a estabilidade financeira e facilitar o comércio internacional. Esse não é o propósito da ONU. É uma ONG, organização não governamental, que atua em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Não propõe realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário. Agora sim, aqui é um propósito: conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Quarta questão. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir acerca da Carta das Nações Unidas de 1945 e assinale a alternativa com a sequência correta. Aqui também era uma ótima forma de cair os propósitos na sua prova. É um dos propósitos das Nações Unidas desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Aqui está perfeito, está de acordo com o segundo propósito: desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Verdadeiro. É um dos propósitos das Nações Unidas manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar individualmente medidas paliativas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios bélicos e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou a situações que possam levar a uma perpetração da paz. Falso. Está errado isso aqui. Não tem nada a ver com o propósito. O propósito de manter a paz e a segurança internacionais foi o que nós lemos ainda há pouco. Isso aqui. O que ele colocou aqui
Está totalmente em desacordo, tá? Utilizar meios bélicos, agir individualmente, não. É um dos propósitos das Nações Unidas conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Perfeito. Aí está de acordo também com o terceiro propósito, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Verdadeiro, falso, verdadeiro, letra C. Então, pessoal, essa foi aqui a nossa breve aula sobre a Carta das Nações Unidas. Falamos do artigo 1º e 2º, propósitos e princípios. Aqui, de fato, a gente pede um pouco mais de atenção e memorização de vocês, tá? Então, eu acredito que possa cair dessa forma, se cair, a Carta das Nações, tá? Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha compreendido aqui o que eu quis trazer para você e até o próximo encontro.